Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao webinar sobre segurança no Microsoft 365. Meu nome é Rafael Justiniano, eu faço parte aqui da Vinha para Nuvem. Comigo está aqui o meu colega Douglas Santos, ele também é Customer Success Manager. E nós trabalhamos dentro dessa área de Customer Success, visando a adoção do Office 365 nas organizações, beleza? Aqui a gente vai estar abordando, né, de modo bem geral, a segurança da informação dentro do 365. O Douglas ele vai fazer a moderação das perguntas no chat, tá? Então, se vocês tiverem qualquer eventual dúvida durante a apresentação, vocês podem enviar aí no chat que a gente vai responder, tanto durante a apresentação quanto ao final. A gente também vai dar um tempinho para a gente poder trabalhar as perguntas que vocês tiverem e os questionamentos. Aqui é um pouquinho da nossa agenda, tá? Então, a gente vai fazer uma pequena introdução e apresentação da Vinha para Nuvem, como empresa e como parceira Microsoft, para vocês. A gente também vai passar um pouquinho sobre os conceitos da segurança da informação e da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela está bem recente, é um assunto, né, bem recente, muito quente, ultimamente nas empresas, né? Então a gente recebe bastante questionamento em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e esse é um item muito importante dentro da segurança da informação e dentro do Office 365, e a Microsoft também vê dessa forma, vem para a nuvem também. Então a gente vai estar abordando esse tema, tá? E depois a gente vai passar entre os produtos principais de segurança da Microsoft, tá? Que é o Azure AD Premium, tá? O Microsoft Information Protection, o Advanced Threat Protection, o Cloud App Security. São os principais produtos que a gente tem hoje para detecção de ameaças e também classificação, né, de arquivos, classificação de dados, enfim, a gente vai abordar isso um pouco mais à frente. A Venha para a Nuvem é uma empresa que atua há mais de 18 anos no mercado de TI, tá? É especializada em transformação digital. A gente é parceiro Gold da Microsoft e a gente atualmente possui escritórios tanto no Rio quanto em São Paulo, tá? Já fomos eleitos melhores parceiros do ano, e nesse ano de 2020 nós fomos eleitos Partner of the Year em Power BI pela Microsoft, Latam, né, latino-americana. E a gente tem esse enfoque de transformação digital nos clientes, tá? Então, o nosso trabalho basicamente é trabalhar as necessidades de cada cliente, as particularidades de cada cliente, para que a gente possa atingir os objetivos de negócio. Então, são essas as missões principais da nossa empresa, e é o que a gente tenta trazer junto dos produtos que a Microsoft pode oferecer dentro dos nossos clientes. Aqui também tem uma outra informação, tá? Que é sobre o ISG. O ISG ele é uma das instituições, né, de pesquisa, e ela também faz pesquisas dentro da área de tecnologia, tá? E a Venha para a Nuvem em 2020 recebeu uma premiação e foi reconhecida pelo ISG, dentre muitas empresas prestadores de serviço dentro da área de tecnologia, no quadrante mágico, como vocês podem ver, como líder de integração no Office 365, tá? E também dentro do ecossistema da Microsoft, assim como SAP on Azure, o próprio SharePoint, né, a integração de SharePoint. A gente tem muitos projetos hoje em andamento em relação a migrações para o SharePoint, então tudo isso é dentro de transformação digital. E o contexto da segurança ela roda em cima disso também, tá? Aí passando aqui para o tema de segurança da informação e LGPD, né? Então, o que normalmente a gente questiona para os nossos clientes
Quais são os maiores desafios em tecnologia é, em relação à segurança da informação, tá? Atualmente no Brasil, aí fazendo um comentário bem pessoal, a gente encontra muitas empresas com um nível baixo de adoção em relação à segurança. Ainda existe um pouco de repulsa por parte das empresas em tratar os incidentes de segurança, né? E isso não é medido. Agora, com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai ter isso um pouco mais presente dentro do nosso contexto atual de trabalho, da forma que a gente trata os dados, né, e como a gente monitora e identifica as ameaças, tá? Então, quanto mais os anos vão avançando, mais as tecnologias elas também vão avançando e também a força de trabalho ela vai se voltando muito mais para o contexto de tecnologia e as tecnologias que são fornecidas pela Microsoft hoje, elas são muito voltadas para as soluções de negócio e necessidades do negócio, tá? Aqui um pouquinho, né, de alguns dados bem atuais. Eu trouxe esse dado da própria Microsoft, então são tempos bem turbulentos, tá? Então, no último ano, nós tivemos aí 2 bilhões de registros comprometidos, né? Isso são registros em relação tanto a credenciais, né, de usuários, quanto acessos, ataques de força bruta. A gente teve mais de 100 dias de infiltração e detecção, tá? Infiltração e detecção é em relação ao que foi monitorado, tá? Então, se hoje a gente tem um contexto onde as empresas não monitoram tão bem ou não monitoram com uma maturidade tão alta, os recursos de tecnologia e as comunicações, né, dentro dos recursos de tecnologia, imagine quando chegar a uma maturidade um pouco mais avançada, né? E tudo isso tem um impacto financeiro, tá? Então, quando há esse tipo de brecha, né, e dependendo da brecha, e dependendo de qual empresa, qual nicho é afetado, esse impacto ele pode trazer impacto direto ao negócio, direto à imagem da empresa, e isso pode trazer uma infinidade de problemas em relação à imagem da empresa no mercado, né? Então, a questão da segurança da informação ela vem sendo mais trabalhada nesse sentido, né? Justamente por conta disso. Aqui são alguns pilares da segurança da informação, tá? Então, a gente tem aqui disponibilidade, integridade, autenticidade, confidencialidade. Todos esses pilares, eles são pilares principais para que a gente consiga fornecer os serviços com um nível aceitável de segurança, tá? Dentro do contexto de cada empresa. Tá? Então, nas tecnologias, nas políticas de compliance, nas políticas de governança, esses aqui são os pilares principais que as empresas tentam perseguir, que as normas de mercado, que eu também vou passar um pouco mais à frente, vou citar elas, também tentam trazer como um padrão, tá? E que a Microsoft também tenta implantar dentro dos produtos, tá? Então, aqui eu tenho algumas ferramentas e metodologias e regras de compliance de mercado, tá? Que são muito usadas como boas práticas dentro das empresas em processos de negócio, como a ISO 27000, por exemplo, que é uma norma muito conhecida de segurança da informação, né? Que a gente também tem o COBIT White, que são frameworks, né, de trabalho de boas práticas para implantação de serviços e processos e governança corporativa, né? A gente tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados também, que responsabiliza a empresa em si por tudo que ela processa, né? Dentro da empresa e monitora. Então, a partir do momento que a lei ela entrar em vigor, as empresas elas vão ser responsabilizadas pelo tipo de dado que passa por dentro da empresa, seja por um e-mail, seja por um documento compartilhado, seja por uma comunicação gravada por um telefone que seja integrado, por um VoIP, por algo do tipo, a gente vai ter esse tipo de responsabilização, né?
Tem a SOX, tem a PCI DSS, que é muito voltada para empresas que lidam com transações de crédito. Então, a gente tem todo esse contexto, tá? De boas práticas, né? E, como eu vou explicar um pouco mais à frente, a gente também consegue pegar o ambiente do Office 365 e fazer adequações para que o Office 365 ele esteja interligado a essas políticas, né? Então, dessa forma, a gente consegue trazer os frameworks para dentro da empresa, tá? E a gente consegue encaixar os serviços de forma bem coesa para que a gente consiga ter um nível de compliance e normas, né? De forma bem amarrada. Então, aqui é bem tranquilo da gente conseguir tratar isso e a gente tem várias ferramentas e vários indicadores que a gente consegue tirar para a gente poder fazer essas implantações, né? Aqui eu vou trazer um pouquinho de exemplo do nível de maturidade Zero Trust, tá? Que é um dos assuntos bem abordados pela Microsoft, né? Então aqui a gente tem 3 níveis considerados dentro desse nível de maturidade, tá? No primeiro nível a gente tem o nível tradicional, né? Que normalmente a empresa ela ainda tem os recursos on-premise, né? Que são dentro da própria empresa, aplicações desenvolvidas pela própria empresa, senhas de usuário descentralizadas. Isso é um problema para a segurança, porque podem ocorrer vários ataques e várias formas de roubo de informação em cima desses acessos descentralizados. Então, uma vez que a gente não tem esses recursos, né, em um só lugar, gerenciado por um só lugar, fica quase ingerível, né? Então a gente não consegue ter gestão sobre esses recursos, né? Dispositivos não gerenciados, isso vai desde uma workstation, né, uma estação de trabalho, até um telefone corporativo, um telefone pessoal, que o funcionário ele vai lá e associa a própria conta dele no telefone e passa a ter informações da empresa dentro do telefone e aquilo não é gerenciado, né? Então, em um caso de um roubo, de uma perda, as informações da empresa elas podem ser vazadas por conta dessa questão dos dispositivos não gerenciados, né? E a classificação de dados e o monitoramento ela é bem alto nível, né? Normalmente a gente tem um monitoramento de rede, tem um controle de acesso à internet, é bem nesse sentido, mas nada muito nível granular, né? Da informação em si, mas sim do tráfego de dados dentro das redes corporativas, né? E também tem a baixa identificação de Shadow IT, tá? Shadow IT é o usuário que ele está na empresa, ele é um funcionário e ele usa aplicações que não são mapeadas pelo TI, pela área de tecnologia. Então, dentro dessas aplicações também podem ter vulnerabilidades que não são gerenciadas pelo time de tecnologia e isso pode trazer uma certa dificuldade para o time de TI poder gerenciar esses serviços, tá? No segundo nível, a gente tem um nível avançado, né? Então, normalmente as empresas já têm alguma integração com SSO, seja uma DFS ou qualquer outro tipo de aplicação de federação de integração, né? Existem regras de acesso condicional, como, por exemplo, acesso por horário ou por IP, é um exemplo, né? Existe um monitoramento de ameaças, né? E análise em cima dessas ameaças, tá? Então, aí a gente fala desde updates de sistema operacional até itens de monitoramento de rede, né? O gerenciamento de dispositivos ele é bem inicial, né? Bem embrionário, então você tem ali um controle de quantas máquinas você tem no parque, quantos aparelhos você tem corporativos distribuídos para os funcionários, por aí vai, né? E também tem algum controle de gerenciamento contra a DLP, né, contra vazamento de dados, né? Então, começa a se ter uma cultura de monitoramento de compliance, né? Então, até onde essa empresa ela vai estar, né, controlando o tipo de dado que está transitando dentro das comunicações dos servidores dela, seja um servidor on-premise ou seja um servidor de nuvem, tá? Ou um serviço como o Office 365. E a gente também tem o terceiro nível, que é o nível otimizado, tá? Aqui eu tenho um exemplo de autenticação baseada em passwordless.
passwordless é um termo para senha sem senha, né, autenticações sem senha. Então você tem alguns recursos que você consegue usar para você poder ter esse tipo de recurso habilitado. Então isso vai desde uma biometria até um token, tá? Tem a detecção avançada através de algum endpoint, tanto para dispositivos da empresa ou dispositivos trazidos pelos próprios funcionários, né, no caso de smartphones, por exemplo. Acesso condicional garantido tanto na plataforma de nuvem quanto na plataforma on-premise, né? E a visibilidade granular de ameaças identificadas, tá? Esse item ele é bem crítico, tá? É um nível muito alto de maturidade e é onde a gente quer chegar e é o que a gente quer propor, principalmente dentro das ferramentas que a gente tem hoje dentro do Office 365. Então, entender até onde que a gente consegue controlar o acesso às informações e como essas informações são classificadas, tá? Aqui é um pouquinho dos dados que a própria Microsoft traz, tá? Então, a gente tem uma vantagem competitiva em segurança, tá? Então, a gente fala isso em relação à quantidade de dados que a gente conseguiu captar dentro dos ambientes que nós temos visibilidade e monitoramento, né? Então, aqui a gente tem o Outlook, por exemplo, com 470 bilhões de e-mails analisados. A gente tem o OneDrive, com bastante consumo em relação à quantidade de usuários e sendo usado como storage, né? A gente também tem a questão do Windows, né? O Windows, depois que ele passou para a versão do Windows 10, a gente teve um avanço, um pulo, né, muito grande em relação aos recursos de segurança que a gente consegue trazer embarcados dentro do Windows, tá? E isso se conecta diretamente tanto ao Azure AD, quanto ao Office 365, ao Intune, que é o gerenciador de dispositivos da Microsoft atualmente, né? Então a gente consegue ter uma visualização dessas ameaças de uma forma bem granular e bem mais apurada, né? Então, dentro da escala de maturidade que a gente consegue desenvolver, todas essas ferramentas elas conseguem trazer para a gente esses dados aqui, e o mais interessante é que a Microsoft ela tem essa visibilidade e hoje a gente consegue ter essa visibilidade também como cliente, como usuário final, como administradores de TI, tá? Agora passando um pouquinho para os produtos, né? Aqui a gente tem o Azure Active Directory, né? O Azure Active Directory ele é um servidor de identidade, basicamente, tá? Atualmente a gente consegue fazer integrações com o Azure Active Directory tanto para aplicações de nuvem quanto para aplicações on-premise, né? Então, se você tem o seu Active Directory baseado em Windows Server on-premise, né? Você tem lá o seu servidor de AD local, a gente consegue fazer a sincronização dele, tá? Consegue fazer a sincronização de hash de senha, a gente consegue fazer algumas configurações de acesso condicional baseado em diversos fatores de autenticação, seja por grau de risco, até um acesso condicional por horário, por exemplo, que é super clássico, e a gente também tem essa funcionalidade no Active Directory, tá? Então, basicamente, a gente consegue fazer o controle do que tem on-premise. Então, se você tem um SAP hoje na sua rede, você consegue fazer a integração desse SAP no Azure AD, e você consegue federar esse SAP para que ele possa fazer a autenticação usando essas credenciais que já são sincronizadas, tanto para o servidor de nuvem do diretório do Azure AD, ou com a própria senha do Active Directory que você tem em casa, tá? Assim como você também pode ter outras aplicações de nuvem, como o Office 365, ou até, por exemplo, eu falei do SAP, mas a gente poderia ter um Salesforce, pode ser um exemplo também, e poderia ser uma plataforma já rodando dentro de uma nuvem, né, da própria Salesforce, e a gente também tem essa opção de fazer essa integração com o Azure AD. E o que é legal nisso, né? Ele intermedia essa comunicação, faz essa integração na porta da frente, né? Então você tem a questão da identidade centralizada nele, e é uma conexão bem simples, tá? Então a gente consegue fazer essa conexão através de
de uma aplicação chamada Azure AD Connect, para o caso do on-premise, né? E para o caso da nuvem já é bem... como é que eu posso dizer? Ele é bem... Ele é bem padrão, tá? Então aqui a gente consegue ter essa integração bem mais direta do que a gente teria com o on-premise. Então a gente não precisa de nenhuma aplicação. Uma vez que a aplicação de nuvem fale o protocolo SAML 2, o SAML 2.0, a gente já consegue fazer essa integração aqui, inclusive com várias funcionalidades, como por exemplo o self-service, né? Que é uma das propriedades que o Azure AD tem, e que isso fornece para o usuário final algumas funcionalidades que hoje, se não houvesse o Azure Active Directory intermediando essa comunicação, ele precisaria fazer uma requisição para o TI, entrar em contato, abrir um ticket. Então, por exemplo, um reset de senha, a gente já conseguiria entregar isso para o usuário, né? E com todas as integrações possíveis, como o Multifactor Authentication, né? Que é a autenticação de múltiplo fator. Né? Então, isso a gente consegue ter dentro do Azure Active Directory, tá? Aí, recapitulando um pouquinho, né? A gestão de identidade de acesso, né? Ela provê o acesso na porta da frente, né? Que é quando o usuário ele vai se autenticar em uma aplicação, seja no Office 365 ou qualquer aplicação que a gente possa federar, o Azure AD, tá? Simplifica o acesso a dispositivos e aplicativos, tá? Então, se você tem uma máquina Windows 10, você tem o Intune, que é um dos produtos que a gente tem dentro da suíte do Microsoft 365. A gente também consegue fazer essa integração direta pelo Azure AD e consegue também usar as mesmas credenciais. A gente consegue fazer uma proteção de credencial muito maior do que se a gente tivesse essa gestão de acesso e identidade descentralizado, tá? Esses aqui são alguns pontos interessantes que a gente tem quando a gente fala de Azure AD e de gestão de identidade, principalmente. Agora passando aqui um pouquinho para o Microsoft Information Protection, tá? O Information Protection, ele tem enfoque em três frentes principais, tá? Proteção de arquivos, tá? Proteção de dados em geral, mas a proteção de arquivos, a classificação desses arquivos e a integração da classificação desses arquivos com as labels de sensibilidade, tá? Então, imagina que a gente tivesse várias categorias. Essas categorias, por exemplo, que estão nesse print aqui, elas são categorias que são default do próprio Office 365, né? Então, a gente, quando faz a habilitação do Information Protection no Azure, a gente já consegue ter essas labels já pré-configuradas e elas já têm algumas condições. Mas a gente consegue também fazer algumas modificações e criar labels, né, personalizadas, tá? E a gente também consegue fazer uma conscientização com os usuários em relação à classificação do dado que ele vê, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho algumas condições como confidencial para todos os colaboradores, criptografado ou altamente confidencial, né? Dentro desse nível de criptografia, a gente define quem pode ver o arquivo, quem pode ver as informações do arquivo, tá? E também a gente consegue garantir isso dentro do Exchange Online, tá? Então, uma vez que a gente, ainda que tenha feito a conscientização do usuário em si, a gente também tem a possibilidade de fazer algumas automações dentro do Office 365 para que isso possa ser automatizado, tá? Então, imagina que aqui seja um cenário onde existam informações sensíveis, tá? Para os usuários, né? Então, aqui não houve uma categorização. Dentro desse cenário,
quando a gente tem essa questão das labels, principalmente da sensibilidade do Information Protection habilitada, a gente consegue ter a classificação dele automática. É um exemplo, né? Então, mais uma vez trazendo o assunto da LGPD em pauta, esse produto aqui, principalmente, ele é bem importante para a questão da classificação dos dados, né? Então, por exemplo, a gente poderia ter dentro do Information Protection uma condição onde a classificação ela setaria que o destinatário, se ele fosse externo, ele não poderia dar um forward na mensagem de e-mail, porque o arquivo que está em anexo ou o corpo do e-mail possui um CPF. É um exemplo, um cartão de crédito, um dado de cartão de crédito, né? Então, a gente também consegue restringir cópia de arquivos, o controle do compartilhamento interno e externo também é um pouco mais apurado, então dentro do Information Protection a gente consegue tratar todos esses temas, tá? Aí passando aqui um pouquinho para o que ele tenta trazer como missão, tá? Então é descobrir, classificar, proteger e monitorar. Então, descobrir quais que são os arquivos, né? Seja no OneDrive, seja no SharePoint Online, seja no seu servidor de file server on-premise. A classificação baseada no que as regras de compliance e governança da empresa setam como padrão, tá? A proteção desses arquivos, né? E da informação que estão contidas dentro desses arquivos e criptografia, e o monitoramento, né? O monitoramento ele é bem interessante em relação à tecnologia, né? A tecnologia é necessária para a área de segurança, né? Esse monitoramento para que possa haver ações de remediação proativas ou reativas, tá? Em relação ao que a empresa ou ao que os usuários compartilham e classificam os dados. Isso através de dispositivos, aplicativos, serviços de nuvem ou no local que seria um on-premise, tá? Então a gente consegue ter essa gama de proteção do Information Protection, isso tanto no Office Online, é um exemplo, assim como dentro do Office Pro Plus, instalado no computador do colaborador. Então aqui a gente consegue ter esse controle de classificação, principalmente de proteção de dados, bem apurado. E aqui é um pouquinho mais, né? Então, entender um pouquinho da exposição dos dados, principalmente fora da empresa, tá? E esses dados, eles podem ser coletados pela empresa para uma possível análise, então a gente consegue ter uma integração, né? Com o Log Analytics do Azure, por exemplo, que é um produto do Azure da Microsoft, como repositório de dados para análise, né? Classificação dos dados para que a gente possa impedir que haja o vazamento de dados da empresa, tá? Inclusive a criptografia para poder proteger o arquivo e as informações dos arquivos, tá? Monitorar, investigar e remediar qualquer violação que vá de encontro com as regras de governança da empresa, tá? E tudo isso que eu expliquei até o momento se liga ao que a gente conversou lá atrás sobre os frameworks de mercado que ajudam a gente a colocar essas ferramentas dentro dos trilhos, tá? Dentro da empresa, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Azure Threat Protection, tá? O Threat Protection, ele tem um enfoque muito mais em detectar ameaças, aí a nível de serviço, não somente de informação, tá? Então, desde proteger a empresa de ataques cibernéticos avançados, isso vai desde uma quebra de senha por tentativa de violação bruta, um ataque de DOS, detectar atividade maliciosa, então descobrir se alguém dentro da empresa está tendo algum tipo de atividade que seria
não seria comum ao comportamento dos demais colaboradores. Então, se alguém compartilhou muitos arquivos, ou se alguém subiu algum arquivo para algum ambiente de storage, seja dentro do SharePoint ou do OneDrive, por exemplo, com algum vírus ou algo do tipo, né? E responder essas ameaças de forma bem rápida, tá? E o Threat Protection, ele também cobre o Windows 10. Tá? Então a gente consegue fazer essa integração do Windows 10 e com o MDM do próprio Threat Protection a gente consegue fazer as leituras do que está sendo aberto, do que está sendo tratado dentro do dispositivo e consegue fazer as remediações de forma remota. Tá? Então você não precisa ir presencialmente até o usuário. Tocando nesse assunto, principalmente em relação a ir, né, até o usuário, hoje com o cenário de pandemia que a gente tem enfrentado e com o trabalho remoto, isso daqui passou a ser bem importante, tá? Até porque os colaboradores, em grande maioria, eles não possuem tantas ferramentas quanto a empresa tem disponível para proteger os próprios dados dentro de casa. Então, a gente, dentro dessas ferramentas e dos recursos disponibilizados, a gente pode ter várias brechas de segurança que a gente pode remediar dentro dessas soluções de segurança, tá? Então, o Threat Protection ela é uma delas e é integrável com o Endpoint Manager, que é a principal ferramenta que administra os dispositivos da empresa, sejam eles dispositivos móveis, né, Android, iOS. Então aí a gente pode falar de smartphones, tablets, por aí vai, assim como estações de trabalho ou notebooks com Windows, por exemplo. E a proteção também ela se estende até a nuvem, tá? Isso vai desde o insider malicioso, que é a pessoa que está dentro da empresa, mas ela tem algum sentido malicioso em relação às informações, né, ou vazamento de dados, ou até algum hacker que possa ter chegado até por dentro da rede, roubado alguma credencial para poder fazer o vazamento desse dado. A gente também tem ransomware, né, que é um ataque bem corriqueiro e bem conhecido no meio da tecnologia. Basicamente, ele criptografa todos os dados e tranca, né, os dados do dispositivo, tá? E o Threat Protection ele consegue fazer a remediação do ransomware a nível de dispositivo, tá? E também a questão de contas comprometidas, né? Então, se o usuário ele tiver a conta comprometida ou tiver muitas tentativas de acesso à conta daquele usuário, a gente também tem alguns itens de alerta que a gente consegue implantar, principalmente para a gente poder identificar qual conta ou qual usuário está sendo afetado, e muitas vezes esses usuários são C-level, tá? É bem clássico de hackers tentarem invadir contas de diretores de empresa ou presidentes de empresas, e através dessas soluções aqui a gente consegue fazer essa remediação de forma bem fácil e bem tranquila. E por fim, a gente chega à cereja do bolo, que é o Cloud App Security, né? A gente chama ele de CASB, tá? O Cloud App Security ele tem o sentido de monitorar toda essa gama de ferramental de segurança, tá? Isso vai desde o Windows ATP nos dispositivos, a pontuação do Security Center, tá? Do Office 365, né? A gestão do Endpoint Manager para dispositivos, o Information Protection e também o Azure AD. A gente consegue ver todos esses alertas de incidente pelo Cloud App Security, tá? E aqui é um pouquinho, né, do monitoramento que a gente consegue fazer proativamente, tá? Através do Cloud App Security, né? Então aqui a gente tem uma gama de aplicações de nuvem, tá? Então ali tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Twitter, tem o Dropbox, tem a AWS, tem o Azure, tem o Office 365, tem o Salesforce, e a gente também consegue fazer, né, toda essa classificação
das aplicações que eu apresentei até o momento, né, e integrar isso diretamente ao Cloud App Security, tá? Então, a gente tem a questão dos arquivos e do monitoramento dos arquivos em relação à classificação, tá? A gente tem a rotulação, né, das informações confidenciais, o monitoramento das sessões dos usuários em tempo real, então a gente tem logs de acesso dos usuários, né? E, inclusive a gente tem sites do próprio Cloud App Security em relação a onde o usuário está fazendo o acesso dessa informação, tá? E tem a identificação das ameaças, tá? Em nuvem principalmente, né? Ameaças internas de contas que podem ser comprometidas, né? E a identificação e a mitigação de atividades de vírus, de malware e por aí vai, tá? E tudo isso a gente tem tanto para a sede corporativa, que seria a empresa, quanto para o público que está no Wi-Fi, pessoas que normalmente podem trabalhar, por exemplo, no nicho de vendas, né? Então a pessoa ela sempre está na rua, sempre está acessando redes que não são corporativas e a gente consegue estar fazendo essa proteção do dispositivo e das informações que ele tem contida dentro do dispositivo pela gama de ferramentas da Microsoft, né? Usuários externos também que são convidados, então a partir do momento que você vai lá no SharePoint, por exemplo, e compartilha um arquivo, esse usuário externo, ele está acessando informações da empresa, então a gente consegue também fazer monitoramento e revogar esse acesso, né? Então, por exemplo, um exemplo de ameaça na nuvem seria se alguém, né, da empresa compartilhasse uma pasta com 1000 arquivos com uma única pessoa externa, de uma única vez. Então, a gente consegue ter esse controle bem apurado dentro do CASB, tá? Do Cloud App Security. Aqui é uma demonstração da abertura de um arquivo quando a gente tem todo esse ambiente integrado, tá? Com todas essas funcionalidades, né? Tanto o Azure AD, quanto o ATP, quanto o CASB, quanto o Information Protection, tá? E aqui é de um dispositivo não gerenciado, tá? Então, o que significa, né? É um dispositivo que a pessoa pode ter em casa, é dela, né? Então, ela vai pegar, vai fazer a sessão, né? No serviço do Office 365. Então, aqui ele identificou que ele é um gerente de marketing, associado ao grupo de marketing, a última localização dele, o último login, vai identificar qual que é o dispositivo, a plataforma, né? No caso aqui é um Windows, né? Se ele é gerenciado ou não, e a última vez que ele foi visto, né, pelo serviço do Cloud App Security, por exemplo. E ele vai fazer uma sessão de risco, tá? Então imagina que essa pessoa, por exemplo, ela pudesse estar fazendo um acesso do Brasil, né, para poder tentar encontrar um arquivo dentro de um Dropbox, que é a outra ponta, né? E por algum motivo alguém tentou fazer o mesmo acesso da Alemanha. Então, isso entra dentro do crivo de análise de risco, tá? E dentro dessa análise de risco, a gente consegue identificar se esse usuário está permitido ou não, dentro das regras que a gente implanta nas aplicações para que a gente possa ter a questão do acesso condicional à informação, tá? Então, aqui ele passa para a seção do MCAS, que é o Cloud App Security, ele verifica o documento no destino, né? Então, ele verificou e fez a entrega do documento. Então, a partir do momento que ele entregou o documento para o usuário, ele verifica as permissões para poder saber qual tipo de permissão que ele tem. E nesse exemplo aqui, ele tem a permissão de somente visualização e protegeu o arquivo no download. Então, se o arquivo estiver comprometido, tiver com algum vírus, por exemplo, esse arquivo ele automaticamente ele é protegido. E eu preparei uma pequena demonstração, tá? Direta no painel do Office 365 e do Threat Protection, para a gente poder ver um pouquinho na prática, sair um pouquinho aqui do abstrato e ver um pouquinho na prática o que essas ferramentas elas podem trazer, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês.
E aqui a gente tem o ambiente do Office 365 aberto, tá? Dentro desse ambiente aqui, a gente tem tanto controle de compliance, tá? Então aqui, por exemplo, tem o Centro de Segurança e Compliance, né? Dentro do Centro de Segurança e Compliance, a gente consegue ver as políticas de DLP, de prevenção de perda de dados, né? Então, por exemplo, aqui eu já tenho até uma política aqui voltada para LGPD, por exemplo, e quais que são os locais que essa política ela afeta, né? Então aqui eu escolhi o Exchange, os sites do SharePoint, os arquivos do OneDrive e os chats e canais de mensagens do Teams, né? E aqui eu escolhi algumas condições, né? Dentro do que a LGPD ela rege, né? Então aqui, por exemplo, número de RG, né? Que é de carteira de identidade, número de cartão de crédito, número de CPF, CNPJ. Então todas essas são informações bem sensíveis, tá? E que a gente consegue fazer essa implantação dessas regras dentro do ambiente do Office 365, tá? Então ele permeia todas essas plataformas, né? Conforme eu citei aqui anteriormente, né? No caso do Exchange, do SharePoint, enfim, de todas elas. Aqui a gente também tem o Advanced Threat Protection, tá? E aqui eu consegui trazer alguns exemplos bem práticos do Threat Protection. Então, eu consegui fazer alguns testes aqui de malware, principalmente, e também de infecção de ransomware, tá? Então, por exemplo, aqui eu tive um WannaCry em uma das máquinas, tá? A sensibilidade aqui do incidente foi baixa, né? E quando eu clico nesse incidente, ele me traz todo o detalhamento do que aconteceu dentro da investigação que a aplicação fez, tá? Quem fez essa análise foi o Windows Defender, tá? Integrado com o Microsoft Security Center, né? Então ele enviou as informações para cá e aqui a gente teve um acesso suspeito, né? De tentativa de quebra de acesso, inclusive a nível de sistema operacional, tá? De uma aplicação, né? E essa aplicação ela foi barrada pelo antivírus, pelo Threat Protection, e aqui ele tem toda o detalhe de qual máquina que foi afetada, quando aconteceu, quando que foi remediado, qual que foi o cliente, né? E qual que foi a informação da ameaça encontrada, né? Então, aqui ele dá uma breve explicação, né, do que a ameaça ela faz dentro da máquina, tá? E aqui ele fala qual que é a duração e se está em investigação ou não, tá? E aqui dentro dos incidentes, né, a gente consegue ver aqui o que foi identificado. Então teve até um malware aqui no meio do caminho também identificado, tá? A máquina que foi identificada, se essa máquina ela está com mais alertas ou não, e se ela está associada para algum usuário dentro do domínio, dentro da plataforma do Office, né? Então aqui a gente consegue ter todas essas visualizações, né? Aqui, por exemplo, dentro de dashboards, aqui a gente também consegue ver os dispositivos que estão em risco. Eu vou pegar aqui o Test Machine 3, ele tinha pegado 1, né? E aqui a gente consegue ver o nível de risco desse dispositivo, tá? Isso aqui é bem a nível de dispositivo mesmo, tá? A gente tem aqui as recomendações de segurança, se houver, né? A gente também consegue puxar algumas configurações como inventário de software, inventário de hardware, também pelo Endpoint Manager, que é uma das ferramentas da Microsoft, né? E a gente também consegue ver quais que são os alertas que estão ativos, né? Então, aqui a gente tem alguns que foram bloqueados, né? E tem alguns que estão sob análise e sob remediação. Isso aqui tudo automático, tá? Então foi citado, foi configurado e aqui a gente está conseguindo ver a remediação em tempo real. Esses testes aqui,
né, esses incidentes aqui eu gerei, simplesmente gerei, e eu não fiz nenhuma configuração além das que eu já tinha setado para esse tenant aqui, para esse painel aqui, para essa apresentação, tá? Então eu não tive que fazer nenhuma ação em relação aos incidentes que foram reportados e automaticamente o Microsoft Defender conseguiu fazer a atuação dele, conseguiu fazer a remediação do incidente em si, né? Então isso é muito interessante a nível de tecnologia e também para poder entender até onde que a empresa está exposta para qualquer tipo de ataque ou qualquer tipo de brecha, tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Aí fica a pergunta. Então, com base em todos esses recursos de segurança que nós temos, né, a gente consegue garantir uma produtividade com segurança, tá? Então, tem o Azure ATP em relação às ameaças que podem ser identificadas tanto no serviço de e-mail quanto nas estações de trabalho ou nos dispositivos móveis, tá? Tem o Cloud App Security, que faz a integração de todas essas ferramentas de segurança. E a gente também tem o Azure AD, tanto para identidade, proteção e acesso condicional, tá? Isso em relação a acesso às aplicações, ao monitoramento dos incidentes e a investigação e remediação dos incidentes em si, tá? Isso desde uma aplicação de nuvem até um dispositivo on-premise. E como que nós como Venha para a Nuvem, conseguimos ajudar, tá? A gente tem dois detalhes muito importantes, né? Nós somos parceiros Microsoft e somos Fast Track Ready, tá? Então, o programa Fast Track, ele é um programa patrocinado pela Microsoft para que a gente possa fazer impulsionamento, né? E adoção de ferramentas dentro da empresa, tá? E sem custo algum para a empresa. Basta a empresa ter o licenciamento dos produtos, né? Então a gente consegue fazer o trabalho de adoção, consegue fazer change management, consegue fazer até em casos específicos, como por exemplo de migração para SharePoint Online ou para o Exchange Online, a gente também consegue fazer por dentro do Fast Track, tá? E esse programa, ele é bem amplo, tá? Então a gente consegue fazer todo esse apoio que a gente conseguiu ver aqui das ferramentas, né, que a gente apresentou, e a gente consegue permear por todas elas e fazer a configuração junto com a empresa, junto com a área de tecnologia, para que a gente possa ter bons resultados em relação ao que a empresa adquiriu, tá? Ou se a empresa também possa ter entendido no processo de maturidade dela, de crescimento, de que ela precisa dessas ferramentas, né, para poder fazer a identificação das ameaças, tá? Então, aqui a gente consegue trabalhar dentro do Information Protection, dentro do Azure Active Directory, dentro do Cloud App Security, do Teams. Então, a gente atualmente tem uma movimentação muito grande dentro desses produtos, principalmente, também devido à atual situação do Covid-19, tá? Então, como as pessoas elas estão trabalhando remotas, é bem corriqueiro que a gente tenha muita movimentação, principalmente por Teams, né? Por conta da quantidade de videoconferências e reuniões que foram agendadas e integrações que foram feitas por dentro do Teams. A gente também tem esse movimento bem legal do lado dessas ferramentas e a gente, como parceiro, a gente consegue ajudar dentro desse nicho sem qualquer custo, tá? E também, do outro lado, a gente também tem outro programa da Microsoft, que é o Partner Accelerator, tá? E o Partner Accelerator, a gente tem, no ramo de segurança, a gente tem o Security Remote Work, tá? Que são para empresas que estão implantando o ambiente de trabalho remoto
né? Seja por um acesso a VDI, seja por uma questão de configurações de um ambiente de acesso remoto, a gente consegue estar ajudando a empresa a compreender quais que seriam as melhores soluções Microsoft a serem implantadas na empresa para que elas possam oferecer esse ambiente de trabalho remoto, tá? E a gente também tem programas dentro da área de segurança, compliance e identidade, tá? Então a gente tem o Security Workshop, que é desenhado para poder demonstrar boa parte do conteúdo que eu mostrei aqui, só que na prática, tá? Então, tanto dentro do Security Workshop, quanto do Compliance Workshop, quanto do Identity Workshop, a Microsoft ela fornece licenças trial de 90 dias, para que a gente possa fazer esse trabalho e mostrar para a empresa até onde que a empresa ela tem para poder trabalhar as ameaças de segurança que ela tem internamente, tá? E isso sem custo algum, tá? Uma vez que a empresa ela tenha existem alguns critérios, né, e a gente pode entrar em contato depois desse webinar para poder tirar essas dúvidas, tá? Mas através desses workshops a gente consegue trazer e agregar valor principalmente ao negócio, tá? Em relação à segurança, né? Então, por exemplo, o Compliance Workshop ele foi desenvolvido para ajudar a aumentar a maturidade organizacional em relação às políticas de governança, tá? Adequadas, né, pela empresa, pelos processos internos da empresa ao Office 365. Então, se existe esse nível de maturidade, ou se a empresa quer encontrar esse nível de maturidade, ou desenvolver esse nível de maturidade, esses programas aqui eles são super indicados para que a gente consiga trabalhar junto com vocês, né, inicialmente, em futuras oportunidades para que a gente possa desenvolver os produtos da Microsoft e do Office 365 principalmente. Beleza? Agora eu vou abrir um tempinho para perguntas, tá? Vou dar uma olhadinha aqui no chat. Vi aqui que a gente não teve muitas perguntas. Alguém teria alguma pergunta em relação aos programas ou algum conteúdo que foi apresentado? Vou aguardar mais uns 3 minutinhos e a gente encerra. Se for o caso de alguém ter alguma dúvida após o webinar, eu vou deixar o meu contato no slide final e vocês podem ficar à vontade para poder me mandar a qualquer momento e-mail com alguma dúvida em relação ao conteúdo que foi apresentado, tá, gente? Aqui a gente é bem aberto para esse tipo de dúvida e, inclusive, a gente pode desenvolver novas oportunidades em relação à segurança. Então, pessoal, não houveram novas dúvidas, tá? Como vocês podem ver,
aqui ficam os meus contatos e os contatos da empresa, então se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à plataforma do Office 365 ou tiverem alguma dificuldade e precisarem do nosso apoio, vocês podem entrar em contato, tá? Muito obrigado pela participação de todos e pelo tempo de todos que ficaram aqui com a gente nesse webinar, tá? E trazendo aí até um spoiler para vocês, né? A gente vai passar a fazer esses webinars com um pouco mais de frequência. Esse daqui foi o primeiro de uma série de webinars que a gente vai fazer, tá? E eu espero que todos tenham aproveitado o conteúdo com o máximo de proveito, tá? E muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau.